Quem já tentou fazer jejum intermitente com certeza conhece aquela dificuldade, aquela dor de cabeça, uma fraqueza, uma tontura que aparecem e fazem tudo parecer impossível. E se a solução para isso fosse uma coisa incrivelmente simples e que está literalmente na cozinha de todo mundo? Hoje vamos desvendar o segredo da água com sal. Sabe aquela dor de cabeça chata? Ou uma fraqueza que impede de fazer as coisas do dia a dia? Ou até uma tontura que surge do nada durante o jejum? Pois é, esses são aqueles efeitos colaterais frustrantes que fazem muita gente acabar desistindo. A boa notícia é que na grande maioria das vezes isso não é fome de verdade. E isso, olha, não é só teoria não. Em comunidades na internet como o Reddit, o pessoal já compartilha essa solução há tempos. Olha só esse relato. Para mim, um pouco de sal dissolvido na língua alivia as pontadas de fome e a tontura. É uma dica super prática que vem de uma experiência real, mostrando que a resposta pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Vamos entrar na seção 1, a gripe do jejum. É isso mesmo, esses sintomas todos têm até um apelido na comunidade que pratica o jejum, gripe do jejum. Claro que não é uma gripe de verdade, mas a sensação de mal-estar é tão real que acaba levando muita gente a jogar a toalha. Vamos entender o que são esses sintomas. A lista de sintomas é bem conhecida. Aquela dor de cabeça que não vai embora, um cansaço que aparece do nada e a famosa névoa mental que não deixa a gente se concentrar. Cãibras, tontura, náusea, tudo isso faz parte do pacote clássico da tal gripe do jejum. E aqui está o ponto-chave da nossa conversa. A gente pensa instintivamente que o problema é a falta de comida. Mas a causa real, na maioria das vezes, não é a falta de calorias, é a falta de minerais essenciais. Seção 2, o verdadeiro culpado. Eletrólitos. Então, vamos conhecer o verdadeiro responsável por trás desse mal-estar todo. A resposta está na ciência dos eletrólitos. Entender isso é o que pode transformar completamente a experiência com o jejum. Mas o que são eletrólitos, afinal? Pensa neles como minerais que têm uma carga elétrica, tipo o sódio, o potássio, o magnésio. Eles são vitais para quase tudo no nosso corpo. São eles que permitem a comunicação entre os nervos, a contração dos músculos, incluído o coração, e mantêm o equilíbrio de todos os líquidos do corpo. Sem eles, nada funciona direito. O que acontece no corpo é tipo uma reação em cadeia. Primeiro passo, a pessoa começa o jejum. Segundo passo, os níveis de insulina caem. E caem bastante. É aqui que tudo muda. Essa queda na insulina dá um sinal para os rins liberarem o excesso de água que estava retida. O problema é que, junto com essa água, vão embora minerais essenciais, principalmente o sódio. Ou seja, o jejum é, por natureza, um diurético. Essa é a chave de tudo. E essa perda não é pouca coisa não. A gente está falando de até 5.700 miligramas de sódio perdidos só nas primeiras 24 horas de jejum. Para ter uma ideia, isso é mais que o dobro da recomendação diária para muita gente. É uma quantidade enorme e explica por que os sintomas aparecem tão rápido e com tanta intensidade. Seção 3, a solução. Água com sal. Bom, se o problema é a perda de eletrólitos, a solução é repor os eletrólitos. E a forma mais simples, barata e eficaz de fazer isso é exatamente o que parece. Água com sal. Eu já sei o que deve estar passando pela cabeça de muita gente. Ué, mas sal não quebra o jejum? Essa é a dúvida mais comum e o principal mito que impede as pessoas de se sentirem melhor. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. A resposta é um sonoro e definitivo não. E aqui fica muito claro por quê. De um lado, o sal puro. 0 calorias, 0 macronutrientes e o mais importante de tudo, nenhum impacto na insulina. Do outro lado, estão as coisas que quebram o jejum, né? Aquelas que têm calorias e provocam uma resposta da insulina. O sal simplesmente não entra nessa categoria. O jejum continua intacto. Então, o ponto crucial é esse. Repor eletrólitos não é apenas permitido, é essencial. Não se trata de trapacear o jejum, mas sim de dar ao corpo o suporte de que ele precisa para ter uma experiência muito melhor e mais saudável. Ok, vamos para a seção 4, dicas finais e mitos. Agora que a ciência por trás disso ficou clara, vamos para a parte prática. Como aplicar isso no dia a dia e quais outros mitos a gente precisa derrubar. Olha só este outro relato. Quando sinto névoa mentão depois de umas 18 horas, eu apenas coloco um pouco de sal de cozinha em água quente e é como se eu apertasse o botão de reset. Isso mostra o quão rápido e eficaz essa atitude simples pode ser. É quase imediato.
E sobre o tipo de sal, precisa ser o sal rosa do Himalaia, sal integral? A verdade é que, para repor eletrólitos, o sal comum de cozinha já resolve. A diferença na quantidade de outros minerais nesses sais mais gourmet é mínima. O melhor sal é aquele que cabe no bolso. E como consumir? Existem várias maneiras, todas fáceis. A mais comum é uma pitada de sal em um copo d'água. Outros preferem colocar a pitada direto na língua e beber a água por cima. Uma dica legal, funciona até no café preto, porque ajuda a cortar o amargor. Ou, para um efeito mais reconfortante, só misturar em água quente criando um caldinho simples. E a quantidade? A regra de ouro é: comece com pouco, uma pitadinha, e ajuste conforme a resposta do corpo. Para jejuns mais longos, muitas fontes sugerem até 2,5 colheres de chá de sal, o que dá uns 5 gramas de sódio, distribuídos ao longo do dia. O mais importante é ouvir os sinais do próprio corpo. E para fechar, essa citação poderosa da doutora Isadora. Desde que comecei a fazer isso diariamente, me sinto muito mais disposta e ativa. Sal é vida. Uma frase simples que resume tudo. Da próxima vez que o mal-estar do jejum bater, a solução pode não estar em desistir, mas sim numa simples pitada de sal. Fica a pergunta: será que esse pequeno ajuste pode transformar essa experiência?